braços de Machado de Assis. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer. Debaixo de uma trovoada de nomes, malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco, onde anda quem nunca ouviu o que lhe digo? Hei de contar tudo ao seu pai, para que ele sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo. Ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não. Estúpido, maluco, olhe lá fora, é isto mesmo que você vê aqui, continuou voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de a outro, troca os advogados, é o diabo. É o tal de sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê. Primeiro que acorde, é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Durante alguns minutos, não se ouviam mais do que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca, interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousava levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que agora seria muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não se esquecesse de si e de tudo. Também a culpa, antes de Dona Severina, em trazê-los assim, nus, constantemente, usava as mangas curtas em todos os vestidos de casa. Meio palmo abaixo do ombro, dali em diante, ficavam os braços à mostras. Na verdade, eram belos e cheios em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era vistosa, andando tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase só via a mesa, onde além dos braços mal poderia mirar-lhes o busto. Não se podia dizer que era bonita, mas também não era feia, nenhuma dor. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça, com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. No pescoço, um lenço escuro, nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos e escolheu um. Guardou o restante. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha e ele podia devanear a larga. Inácio demorou o café mais que pouco. Entre um gole e outro, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de peles imaginárias ou passava os olhos nos quadros da sala de jantar, que eram 2, um São Pedro e um São João. Registros trazidos de festas encaixilhadas em casas. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas. Com Alcústero, São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota já fria e retirou-se como de costume para o seu quarto nos fundos da casa. Entrando, fez o gesto de exame e desespero, e foi depois encostar-se a uma das 2 janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas das montanhas ao longe instituiu-lhe o sentimento confuso, vago e quieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando botou a primeira flor.
Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ele morava, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao seu quarto até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia, durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma outra vez na rua, em casa nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco, a ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama. Dona Severina, na frente da sala, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos, e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar, e não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. Recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente e mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim. "O que é que você tem?" disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. "Não tenho nada." "Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixe estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos." E foi por ali, no mesmo tom de zanga, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Dona Severina interrompia o que não, que era engano. Não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não ia lá daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado. Trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola. E descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado, que não ia ao colégio, com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos. Havia de ter um bonito fim, vadio e o cavado e meio nas costas. A tarimba que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-o com desculpas. A pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinhos, a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite cairá de todo. Ela ouviu o clique do lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade desfeita a impressão do assombro trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente não havia mais que suposição e coincidência, e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era. E logo recolhia os indícios vagos
as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nesta noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte pôde observar melhor, e nos outros otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e assentou de o tratar tão secamente como até ali ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele, mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período de vida. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava todos ali no quarto ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Paço. Eram 2 horas da tarde, estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou um dos folhetos, A Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pôde entender por que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina, mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, onde 5 minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de tudo, parar, sorrir e andar para sua rede. Era ela mesma, eram os mesmos braços. É certo que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ou rasgão, que estava justamente na sala da frente ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouvindo-o descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou. Ao que parece, sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente. Podia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, e esta ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe, em parte, a turbação dos sentimentos. Uma criança, e mirou lentamente, fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada, o braço caído,
mas ao mesmo tempo que o achava criança, o achava bonito, muito mais bonito que acordado. E uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente estremeceu e recuou assustada. Ouviram um ruído ao pé, na saleta do engomado. Foi ver, era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha um sono duro a criança. O rumor que a abalara tanto não a fez sequer mudar de posição, e ela continuou a vê-lo dormir. Dormir e talvez sonhar, que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz, ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, depois inclinar-se, pegar-lhes nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, o namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendia. 2, 3 e 4 vezes a figura esvaía-se para tornar logo vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz, e tornando, inclinava-se, pegar-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo. O sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali, passou à sala da frente, ardida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido, ia até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordara. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava, sem consciência nem imputação. E meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijaram. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calefrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa, lépio, com quanto achasse Dona Severina calada e severa, e o solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispideza de um, nem a severidade da outra podia dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chalé que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda e na terça-feira, também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao seu pai que não podia ficar com ele, e não o fez zangar. Tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chale que o cobria os braços, tão bonitos. Não importa. Levava consigo o sabor do sonho, e através dos anos, por meio de outros amores mais afetivos e longos, nenhuma sensação achou
um que guarda aquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. É uma linguagem formal que obedece à norma culta padrão. O texto de gênero conto escrito está na terceira pessoa, cujo narrador não participa da história. Uns Braços é um conto de Machado de Assis, que trata da história de um jovem de 15 anos, chamado Inácio, que mora com o solicitador Borges, que por sua vez é casado com Dona Severina. A mulher traz seus braços sempre nus, que na época era ato de vulgaridade e informidade. Elementos da narrativa. Nos elementos da narrativa temos os personagens, sendo eles Inácio, Borges e Dona Severina, o narrador, que é onisciente, pois ele sabe dos sonhos e dos pensamentos de alguns dos personagens, o tempo, que é cronológico e se passa em 1870, e o espaço, que é na Rua da Lapa. O enredo, que conta sobre Inácio, que foi contratado para fazer todos os serviços que Borges precisasse, e como Borges não queria que ele tivesse interação com seus familiares, Inácio nunca olhava no olho nem de Dona Severina, nem de Borges. Como Inácio sempre olhava para baixo, ele acabou se apaixonando pelos braços de Dona Severina. E um certo dia, Inácio adormeceu na rede, pensando na mesma, e acabou sonhando com ela, lhe dando um beijo. E na realidade, ela também estava lhe dando um beijo. Ela ficou envergonhada, por mais que ele não soubesse. Mas mesmo assim, ela ficou receosa com esse acontecido. Até hoje, Inácio se engana, pois ele disse que não passava de um simples sonho.